Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e hoje retornando com mais um devocional. E o nosso devocional hoje é no livro de João, capítulo de número 11. Nós vamos conversar sobre a ressurreição de Lázaro. Há muitas mensagens importantes que nós vamos estudá-las ao longo desse nosso devocional. Quero convidar você para continuar conosco, nos acompanhando. Eu trouxe a minha caneta aqui, mas acho que hoje vou utilizar apenas uma. E deixa eu conversar com você sobre esse texto. Nós vamos lendo versículo a versículos e conversando. Por exemplo, diz assim, começa dizendo assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã Maria. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo isto, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram, pois, os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidava que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E me alegro por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele lá na Judéia. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Betânia estava distante de Jerusalém, quase 15 estádios. Então, vamos entender. Primeiro, as irmãs mandaram chamar Jesus, dizendo: aquele a quem tu amas está enfermo. E Jesus ainda demorou mais alguns dias para chegar. Sabe, Deus, ele tem o seu momento certo. Eu falo que Deus não apressa, também não tarda. Ele anda sempre na sua hora, no seu tempo, no seu momento. E os discípulos não entenderam. Jesus disse: olha, essa doença não é para a morte, mas para que o Filho do Homem seja glorificado. Ou seja, para que eu seja glorificado através dela. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: o que vai acontecer na vida de Lázaro vai acontecer para a glória de Deus, tá? E muitos dos judeus, versículo 19, tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, quando Marta encontra o Senhor Jesus, ela disse assim:
se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Só que elas já haviam autorizado enterrar o irmão. Por isso que ela disse, se tu estivesses aqui, eu acredito que o meu irmão não teria morrido. Bom, eu penso que mesmo se Jesus estivesse ou não, Lázaro teria morrido da mesma forma. E o milagre que Jesus fez, Lázaro estando morto, seria o mesmo milagre que Jesus poderia fazer se ele estivesse lá e Lázaro tivesse morrido naquele momento. Então, não é o caso de que Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque algumas pessoas pensam assim, se eu andar com Jesus, não vou passar por provações. Se eu andar com Jesus, não vou passar por lutas. Lutas todos nós passamos. Então, não dá para você pensar assim, se eu estou com Deus, eu não vou enfrentar a enfermidade. Se eu estou com Deus, pastor José Maria, se eu estou com Deus, eu não vou enfrentar a adversidade. Tem igreja, pastores que pregam assim. Só que Jesus falou, no mundo tereis aflições. Eu acredito que esta aqui era uma aflição que Lázaro estava passando. Então Jesus disse a Marta, teu irmão há de ressuscitar. E Marta disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus a Marta, eu sou a ressurreição, Marta, e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, Marta, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E ela disse, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, o Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com Jesus, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela na casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, ela vai ao sepulcro chorar. Eles estavam ali para acalentá-la, para tentar consolá-la pela perda do irmão, que elas já tinham sepultado. Quer dizer, ela mandou pedir Jesus, mas elas não tiveram paciência para esperar Jesus chegar. Essa palavra vale para nós. Às vezes você pede as coisas para Deus, mas te falta paciência para esperar Jesus chegar. Jesus não vem apressadamente, ele vem no tempo certo. Elas comunicaram a Jesus, pediram a Jesus, dizendo, mestre, aquele a quem tu amas está doente, aquele a quem tu amas está enfermo. Senhor, Lázaro, teu amigo, está enfermo. Só que por Jesus ter demorado, elas não tiveram paciência, elas não souberam esperar com calma até o Senhor Jesus chegar. E o que fizeram? Sepultaram o Senhor Jesus. Quantos de vocês que estão me assistindo agora também não fizeram a mesma coisa? Talvez vocês acabaram, por algum motivo ou outro, sepultando o seu sonho, sepultando o seu propósito. Não esperou Deus agir, não esperou Jesus entrar em ação e realizar o milagre. Foi o que elas fizeram. Então, os judeus disseram, ela está indo ao sepulcro chorar. Só que desta vez, Maria estava indo ao encontro de Jesus. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando ouviu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse, onde o puseste? E disseram-lhe, Senhor, venha e vê. E quando Jesus chegou, ele também chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como ele o amava. Ele também está chorando a morte de Lázaro. E alguns deles disseram, não podia ele,
que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Não podia ele evitar que Lázaro morresse? Bom, situações, como eu disse, acontecem a todos. Alguns nesse tempo aqui também tinham essa mentalidade. Se ele curou os cegos, ele não poderia evitar que Lázaro também morresse. Jesus, pois, movendo-se outra vez em compaixão, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela, e disse Jesus: tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já fazem 4 dias que nós o enterramos. Disse Jesus a Marta: Marta, não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra onde o defunto estava, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu digo isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse, pois, Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinha vindo a Marta e que tinha visto o que Jesus fizera, creram em Jesus. Você percebe que o milagre que Jesus fez levou as pessoas a acreditar nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Quer dizer, alguns creram no que Jesus fez e outros aproveitaram: vamos lá contar para os fariseus que Jesus agora está ressuscitando pessoas, para aguçar ainda mais a inveja dos fariseus, a trama dos fariseus contra Jesus para querer matar. Mas aqui tem coisas interessantes. Primeiro, Marta e Maria pediram a presença de Jesus, mas não souberam esperar. Pediram pedido certo, fizeram o comunicado correto, mas não tiveram paciência para esperar até Jesus chegar. Talvez por causa das pessoas, a amizade e os amigos que foram consolá-la, quem sabe disseram eles: ô Marta, Maria, é melhor enterrar, né? Já morreu, vai ficar fazendo o quê? Se Jesus fosse muito amigo dele, ele teria vindo, teria parado tudo e teria vindo. Porque tem pessoas que acham que Deus tem que parar tudo quando ela clama. Não, Deus não tem que parar tudo para atender o seu pedido. Deus, ele trabalha no seu tempo, ele trabalha no tempo certo. Tanto Jesus trabalhou no tempo certo. Tira da cabeça essa mentalidade que, eu pedi, Deus vem correndo me atender. Não, a Bíblia fala que o nosso pedido é feito a ele, em nome de Jesus, e a vontade dele é estabelecida na terra. Então nós pedimos segundo a vontade dele. A nossa confiança nele tem que ser sempre total e completa, independente do que passamos, independente do que enfrentamos. O que nós não podemos é enterrar o nosso pedido. Se você orou para Deus abençoar a sua vida financeira, fica crendo. Se você orou para Deus abençoar a sua família, fica crendo. Se você orou para Deus fazer algo grande na sua vida, fica crendo. Os amigos, as pessoas, os parentes podem até querer que você sepulte, coloque uma pedra grande em cima do seu sonho, mas não faça isso. Acredite, Jesus vai chegar, e quando ele chegar, ele vai dar ordem, ele vai chamar o que você deseja receber, ele vai gritar, e isso vai acontecer, tá bom? Vamos ver agora os sacerdotes e os fariseus planejando matar Jesus, já no verso 47. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho e dizia: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais, ele faz muitos milagres, o que nós vamos fazer? 48. Se deixarmos assim,
todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar da nação. Então você percebe que aqui era até uma situação política, né? Que eles disseram assim, nós temos que fazer alguma coisa, senão os romanos vão tomar o nosso lugar. Daqui a pouco todos vão crer nele. E Caifás, um deles, era sumo sacerdote naquele ano, e disse, vós nada sabeis, nem considereis que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Tá? E não somente pela nação, mas também para remir em um corpo os filhos de Deus que andava disperso. E aí, nessa remissão aqui, inclui você e a mim também, tá? Que éramos filhos dispersos ou distantes, gentios, que não conhecia Deus, que não era descendente de Abraão, tá? Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, entrando no templo, que vos parece? Vocês acham que ele não virá à festa? Vocês acham que ele vem ou não à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciasse para o prenderem. Aqui você percebe que começa a perseguição a Jesus. E a partir do capítulo 12 de João, nós veremos Jesus já sendo perseguido de morte. Mas antes dele se entregar para morrer, porque na verdade eles não mataram a Jesus. A gente às vezes fala assim, mataram Jesus. Não. Jesus se entregou para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele se entregou por nós. Não mataram ele. Ele se entregou pelos nossos pecados. E aí nós vamos ver a partir do capítulo 12 tudo o que aconteceu e como Jesus se entrega para morrer em nosso lugar. Mas você percebeu que até hoje essa mesma inveja entre os religiosos existem? Um tem inveja do outro, porque a igreja do fulano, porque o pastor fulano de tal está se tornando mais importante do que o Beltrano, não, porque você está seguindo o homem, porque você está seguindo isso. Olha, hoje ainda existem os fariseus, ainda existem esses principais sacerdotes que acham que só eles têm a verdade e só o que eles falam é certo. Cuidado, não seja um religioso. Seja uma pessoa que ama a Deus em primeiro lugar e ama também as pessoas. Este é o mandamento, esta é a lei e todos os profetas que profetizaram dependem desta palavra. Amar a Deus em primeiro lugar e também amar as pessoas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai. Ó Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui diante do Senhor e ouvir a Tua palavra e aprender do Senhor e receber esta graça. Como é bom, meu Pai, poder Te chamar de meu Senhor, de meu Deus, de meu Pai. Seja engrandecido, louvado o Teu santo nome. Não há outro Deus além de Ti. Obrigado, obrigado, Senhor. Através da Sua palavra, nós pedimos, nos santifica e que cada dia, Pai, nós possamos crescer mais e mais, claro,
na palavra, no entendimento e na fé, vivendo verdadeiramente para servir aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Neste dia, hoje, eu declaro que todos os amigos e irmãos em Cristo, onde quer que estiverem, sejam abençoados. Em o nome do Pai, do Filho e também do Senhor Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. E assim seja. Graças a Deus. Essa palavra é maravilhosa. Eu amo a palavra de Deus. Amo mesmo, de coração. E é muito maravilhoso estarmos sempre na presença de Deus. Eu vou terminar aqui o nosso devocional, esperando você para o capítulo 12 de João. Amanhã nós voltaremos com muita fé em nosso coração. Muito obrigado. Tenha um excelente domingo na graça e na paz do nosso Deus.